Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo de análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Como sempre, pedindo ao Mestre Jesus que esteja iluminando nossos corações, que nossos anjos guardiões e protetores estejam presentes, nos intuindo, para que sigamos sempre nossos pensamentos e venhamos a entender melhor, né? Aproveitando o estudo de hoje, nós estamos entrando no capítulo 2 de Elementos Gerais do Universo, onde Kardec deixou bem claro aqui o que nós iremos estudar dentro desse capítulo de Elementos Gerais do Universo. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Então nós vamos iniciar hoje com esse conhecimento do princípio das coisas, iniciando com a questão 17 dentro desse capítulo 2, que é a seguinte: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Se nós pensarmos bem, como nós tratamos, claro, dentro de uma certa coerência, né, dentro de uma educação, né, mais concreta, vamos dizer assim, com moral, como nós tratamos nossos filhos em casa. Nós apresentamos tudo que conhecemos a eles assim que eles começam a compreender alguma coisa, a conversar, né, discutir algo com relação ao ambiente, né, assim que aprenderam a falar, ou nós vamos revelando aos poucos conforme eles sentem a sua necessidade. É assim que o fazemos, não é mesmo? Pelo menos deveria ser assim. Você não deve informar tudo, deve trabalhar a mente da criança com informações de acordo com as suas necessidades, né, com aquilo que ela está explorando e com as questões que ela faz. Então você pode confundir aquele ser, né, nosso irmão também, não só nosso filho, mas nosso irmão em espírito, que retornou e está se preparando para enfrentar suas provas e expiações. Então, na questão 17, Kardec justamente pergunta isso: se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, porque o homem já se acha evoluído o suficiente para conhecer e aprender de tudo. É o que nós pensamos, né? Pensamos errado, porque ele diz aqui: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste momento. E neste mundo, nós habitamos um mundo de provas e expiações. Estamos num momento ainda muito complicado. Nós vemos países ainda provocando guerras, destruições, outros se armando ainda com armas nucleares, armas diversas, fornecimento de material que destrói, né? Falta do Evangelho de Jesus na maioria dos povos. Na maioria se você for reduzindo, né, a países, cidades, municípios, você às vezes encontra em municípios inteiros uma pequena porção, né, de pessoas, vamos dizer assim, de grupamento de pessoas que vivem com o pensamento ainda no Evangelho de Jesus, quando nós deveríamos já ter ampliado, né, esses pensamentos dentro dos ensinamentos do Mestre para a nossa vida diária, para todos. Então, eu aqui fiz um resumo dentro da Revista Espírita de 1863, tá? É o seguinte: que o homem possui um espírito que, mesmo quando encarnado, procura por enxergar sempre mais além. Isso é um fato observado, muito fácil, né? Você pode encontrar essas questões, né, de busca, né, pelo infinito, busca pelo inexplicável, né, através de programas, de filmes, das conversas daqueles que estão olhando
lá para o futuro, esquecendo do presente. Mas na verdade é essa, nós sempre procuramos enxergar mais além. Então no nosso planeta nós buscamos olhar adiante em todas as áreas do conhecimento. Essa é a verdade. Seja na filosofia, na medicina, na ciência, também na religião. Isso é uma característica do pensamento do espírito, que está em busca de ampliar o seu conhecimento. Então é parte importante do nosso processo evolutivo. Essa é a verdade. Veja como Kardec colocou bem explicado nessa Revista Espírita de 1863. Então os espíritos superiores, eles respondem que neste orbe não é permitido que tudo seja revelado. Na verdade, essa foi a resposta. Quando ele perguntou se é dado ao homem conhecer esse princípio das coisas. E eles falaram, não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. E existe um artigo que é a pluralidade das existências e dos mundos habitados. É no mês de dezembro da Revista Espírita 1863. Depois vocês procurem lá para poderem fechar esses links. E tem um certo doutor Gelp, que ele reflexiona o seguinte, são palavras dele, eu coloquei entre aspas aqui. Qual será, um dia, a plenitude de nossa felicidade, quando sob envoltórios cada vez mais perfeitos, penetrarmos sucessivamente mais distante nos mistérios da criação? Então, quer dizer, ele já vê aqui o ser humano encarnando em forma mais etéreas, mais evoluído. Então, para cada grau moral em nossa evolução, temos as sintonias necessárias para enxergar o além, até onde o nosso equipamento espiritual tiver constituição para tal. Para você ver, hoje a nossa constituição é uma matéria muito grosseira. Nós absorvemos vibrações, sintonizamos ainda com frequências muito baixas. Então não vamos conseguir compreender certos pontos do desenvolvimento do nosso universo. Então nós precisamos evoluir para tal. É o que ele diz aqui. Queremos sempre exceder e isso nos impulsiona também no processo evolutivo. Então não é ruim o ser humano querer olhar distante assim, dentro de todas as coisas. Ele diz que faz parte também do nosso processo evolutivo. Mas aí vem a necessidade do conhecimento científico, filosófico e religioso, que permite o nosso caminhar nessa direção do infinito. Veja que esse doutor Gelp, ele traz bem assim consistente, de uma forma fácil da gente compreender, o porquê dessa nossa situação, desse nosso desejo incontrolável de querer saber tudo sobre as coisas, mesmo ainda não sendo o momento. Mas ele ainda conclui com mais algumas palavras que eu vou ler aqui. Mas na nossa morada, a nossa conformação atual, podem proporcionar-nos a tal felicidade? É uma questão. Então, para isso, não necessitamos de outra morada, que nos colocará mais à frente nesse domínio da criação, e de um envoltório muito mais sutil e mais perfeito. Então, nós não necessitamos sair do planeta conforme todos ficam desejando. Nós precisamos, sim, de uma roupagem mais etérea. Nós precisamos dessa fase evolutiva, mas que só virá se nós absorvermos o Evangelho de Jesus. Depois eu vou ler um trechinho aqui que Emmanuel fala justamente sobre isso também. Então ele diz aqui, no domínio da criação, de envoltório muito mais sutil, muito mais perfeito, que não entravará o nosso espírito em seu progresso para a perfeição, e por meio do qual ele poderá ver, sem auxílio, no todo universal, muito além do que podemos ver daqui com os nossos melhores instrumentos. Nós temos também um comentário de Camille Flammarion, que eu coloquei para a gente poder
fechar assim dentro desse assunto, né, que nós iniciamos aqui no capítulo 2, Camille Flammarion também nos traz informações semelhantes através do espírito Lumen, que fala sobre orbes mais adiantes, mais adiantados e bem mais distantes do que o nosso no nosso sistema solar. Então, orbes onde os habitantes possuem capacidades visuais muito superiores a nossas, né, quando estamos encarnados. Então, esses seres, segundo o espírito Lumen, né, na psicografia de Camille Flammarion, já distante, em outro sistema solar, já possui um aparelho visual mais evoluído do que o nosso. Então ele diz aqui, o homem um dia conhecerá o princípio das coisas, mas há um enorme abismo entre a nossa posição evolutiva atual e a qual necessitaremos um dia para nos tornarmos nesse espírito com uma visão do infinito. Pois se o princípio surgiu com o fluido, né, e com o hálito divino, então a resposta está no infinito, de onde Deus criou tudo do nada que não existe mais. Então é porque nós sabemos, segundo a resposta dos próprios espíritos, que o nada não existe. E se Deus iniciou a criação, realmente o nada deixou de existir, se ele existiu algum dia. Então, nesse capítulo 2, conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem nesse mundo. E nós vimos aqui com esse espírito, tá, que ele fala muito dessa parte moral, né, desenvolvimento nosso, da pluralidade das existências, da Revista Espírita de 1863, o espírito do Dr. Gelpiker. Uma reflexão dele. É interessante que ele fala, e o Camille Flammarion também, ele reforça essa necessidade, né, nossa de evoluirmos junto com o Evangelho. E Kardec, no livro Fé e Vida, tá? Livro Fé e Vida, ele também, Emmanuel, né, pensando tanto em Kardec, falando aqui de Emmanuel, ele fala justamente que nós estamos precisando, né, dessa transformação. Então ele fala aqui, só um trechinho para reforçar isso que o Espírito falou. O problema da paz e da felicidade humana será resolvido à luz da espiritualidade e da direção esclarecida da economia no seio das classes, equilibrando-as na vida comum. Tá? Aí ele diz mais aqui, o socialismo cristão, a base do Evangelho de Jesus, que os grandes pensadores de todos os tempos ainda não conseguiram compreender, será a fórmula governamental do futuro. Tá vendo? Socialismo cristão, a base do Evangelho de Jesus. Aquelas lições divinas de que foi teatro humilde na região do Tiberíades serão as bases dos códigos do porvir. O Emmanuel, ele mostra que nós estamos muito atrasados ainda, envolvidos com guerras, com esses mecanismos contra, na verdade, dizem que é para a paz, né? Armamentistas, né? Falam que é para promover a paz, mas a única ferramenta que nós dispomos e que realmente trará sucesso a essa integração de todos é o Evangelho do Mestre Jesus. O Evangelho que vai trazer esse norte, essa direção para que todos possam cumprir a lei. Ele nos trouxe amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lei do amor, né, universal, né, que rege, na verdade, tudo nesse universo. Desde da criação, né, até a fase mais evolutiva no qual nos encontramos. Então eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, fazendo mais esse estudo,
fechem os links, procurem nos livros, nessa revista espírita, né, durante a semana e bons estudos. Até a próxima.